Olá, meus amigos, boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir a você que nesse momento, que você estiver vendo esse vídeo, pare tudo que você estiver fazendo e preste bastante atenção, porque essa palavra que você vai ouvir pode salvar a sua vida, pode salvar a vida de seus familiares, a vida de um parente seu, a vida de um conhecido seu, porque talvez essa palavra que você vai ouvir, ela só muda o personagem, mas a história é a mesma. Então, preste atenção, por favor, em nome de Jesus. A Bíblia diz aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, está escrito assim, ó. Então o Espírito do Senhor Deus, então o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e saiu Azarias ao encontro do rei Asa, e disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o acharás. Porém, se o deixardes, ele também vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que o ensinasse. Mas quando na sua angústia voltaram-se para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, o acharam. E naqueles dias, naqueles tempos, não havia paz nem para os que saíam da cidade, nem para os que entravam na cidade, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbava com toda sorte de angústia. Olha aqui para mim, meu amigo e minha amiga. Aqui a gente entende o porquê, o motivo de tantas pessoas não ter paz, tantas pessoas que não conseguem dormir à noite, tantas pessoas que vivem oprimidas, deprimidas, depressivas, tantas pessoas que vivem sofrendo. Por quê? Porque eles conhecem a verdade e vivem fazendo o que é errado. E Deus, se tem uma coisa que Deus zela infinitamente, é pela palavra dele. Ele tem zelo pela palavra. Ele tem zelo em cumprir a palavra dele na vida daqueles que crê. Veja que esse rei Asa, há uns tempos atrás, há uns anos atrás, ele obedecia a palavra de Deus, ele servia a Deus. Ele tinha levantado um altar de pedras e ali ele apresentava a Deus holocaustos feitos com animais. Ele apresentava a Deus sacrifícios para que Deus viesse honrar ele e todo o povo do reinado dele. Mas um certo dia, esse rei, ele se desviou da presença de Deus. Ele deixou de obedecer a palavra de Deus. Ele pegou o altar de pedra que ele sacrificava. Ele sacrificava ofertas de sacrifício, holocaustos, sacrifício em cima do altar, que era para o único e verdadeiro Deus. Então ele deixou de sacrificar para Deus
e começou a sacrificar aos deuses estranhos, aos deuses desse mundo, feitos pela mão do homem, que tem boca e não fala, tem olhos e não vê, tem ouvidos, mas não ouvem. Então ele começou a sacrificar aos deuses estranhos. Então, por conta dessa desobediência dele, veio todo o mal, toda sorte de angústia, de perturbação, de sofrimento sobre ele e sobre toda a nação do qual ele governava. É como nós temos vários governantes e quando eles dão uma ordem, todo mundo obedece junto. Então, meu amigo e minha amiga, esse rei, por ele ter deixado de obedecer a Deus, o mal não veio só sobre ele. Veio sobre ele, sobre a família dele, sobre todas as pessoas. Quando o povo, que outrora eles adoravam ao Deus do altar, ao Deus que criou os céus e a terra, quando o povo, de tanto viver atribulado, angustiado, sofrendo, clamou pela misericórdia de Deus, então Deus enviou o profeta. Deus enviou o profeta para dar oportunidade a este rei. E prova disso é que quando o profeta chegou, ele falou assim: ouve-me, rei Asa, e todo o Judá e Benjamim, que era a província do rei, era o país do rei. O Senhor está contigo, enquanto vós estáis com ele. Se o buscar a Deus, o achareis, porém se o deixardes, Deus vos deixará. É assim que funciona, meu amigo. É assim que funciona, minha amiga. Deus só está com a gente enquanto nós busca Ele, enquanto nós obedece a palavra. Deixando de obedecer a palavra, Ele nos deixa também. Por quê? Deus precisa de você? Deus precisa de mim? É claro que não. Ele sem nós, Ele vai continuar sendo Deus. E nós sem Ele, continuaremos sendo nada. Então, o povo vivia em aflição, desesperado. Era um matando o outro, porque eles não tinham paz. E Deus permitia que aquela perturbação todinha estivesse sobre ele. Porque Deus ele cobra justiça. Que a gente venha viver pela fé. Que a gente venha viver através da fé prática na palavra dele. Então, ele permite que as adversidades cheguem até nós, para ver se a gente reconhece que é porque estamos distante dele, para que nós tenhamos oportunidade de se arrepender e ser salvo no nome de Jesus. Prosseguindo, ele diz assim, diz assim: ouvindo, pois, o rei Asa estas palavras da profecia do profeta Obed, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra, e de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram, das montanhas de Efraim, e removeu o altar e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim, e Manassés, e Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano 15º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor
do despojo que trouxeram 700 mil bois e 1.000 ovelhas, e entraram na aliança para buscarem ao Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de seus pais de Israel morresse, assim o menor como o maior, tendo tanto o homem como mulher, e juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, e trombeta, e cântico, e cornetas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. Lhe deu repouso ao redor. Então veja só. Quando eles se reconheceram o seu erro, quando eles buscaram ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, então Deus os ouviu, eles renovaram o altar do Senhor, tiraram aquilo que não prestava e voltaram a servir a Deus no altar, com sacrifícios, com oferta, com holocaustos, e Deus se voltou para eles. É assim que funciona, meu amigo e minha amiga. Se você se voltar para Deus, na prática da palavra, Deus se volta para você. É automaticamente isso. No momento que você se volta, no momento que a gente se volta para Deus, Deus se volta para nós. E tudo aquilo que estava dando errado começa a dar certo. Eu não tinha paz, eu começo a ter paz. Eu não tinha saúde, eu começo a ter saúde. Eu começo a ter vida, eu começo a viver uma vida que esteja de acordo com a sua palavra. Então, medita nessas palavras. Está no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, em diante. E Deus abençoe vocês no nome de Jesus.